Imagine que você está apenas exercendo a sua função no trabalho quando de repente o herdeiro da empresa entra em conflito com você por estar sempre sorrindo. No começo parecia que este homem estava apenas lhe incomodando, mas mais tarde, depois de um romance começar a surgir entre vocês, o motivo dele odiar tantos falsos sorrisos lhe deixa comovida. A história inicia com a protagonista a caminho de uma entrevista de emprego no Hotel King. Tudo já começa a dar errado quando poucos segundos antes dela entrar para se apresentar, o seu sapato tem o salto quebrado. Apesar de não ter bacharelado, que era uma das exigências, a herdeira do Império King gostou muito da maneira que Saran improvisou aos seus pedidos e ficou de dar um retorno. Mas para a protagonista ficou óbvio que ela não seria chamada para a vaga, então à noite Saran e as suas melhores amigas, as quais ela dividia um apartamento, saíram para fazer o que elas mais gostavam, que era beber e se divertir. No entanto, no dia seguinte, a surpresa para a protagonista chegou junto ao nascer do sol, pois ela recebeu uma ligação avisando que havia sido recrutada para o trabalho no Hotel King, o que obviamente deixou as suas companheiras muito alegres. Agora vamos passar para Guwon, um jovem herdeiro que irá começar na empresa de seu pai como estagiário, assim poderá conhecer o básico e ir crescendo conforme o seu entendimento pelos negócios aumentam. Contudo, Guwon não deixa de demonstrar o seu dinheiro, começando pelo fato que no seu primeiro dia no trabalho o homem já chega de paraquedas. Mas como nenhum de seus futuros colegas o viram fazer isso, vemos que no treinamento dos novos estagiários, o seu superior passa a lhe incomodar por usar roupas caras e ter um jeito diferente aos demais. Ou seja, o homem não faz ideia de quem Guwon é filho, o que de certa forma foi bom, pois assim o rapaz pôde ver como alguns funcionários tratam os que estão abaixo deles. E ainda fez uma amizade com Sansik, um homem que a todo custo tentou ajudar Guwon com algumas tarefas para que ele fosse efetivado na empresa, o qual também era estagiário e falou muitas vezes o quanto precisava desse emprego. Contudo, por causa de um problema na copiadora envolvendo a tinta, mesmo que tenha sido culpa do superior dos dois meninos, ele colocou a culpa em Sansik e Guwon, o que resultou com que eles fossem demitidos por outra pessoa que estava ainda mais acima deles. Então, neste momento que Guwon resolveu mostrar quem ele era, isso explicou o motivo dele não ter se afetado com a notícia da demissão. O homem ainda levou consigo Sansik para o seu escritório, já que o rapaz também havia sido penalizado, e nesse momento a expressão no rosto daqueles que os trataram mal o dia todo era impagável. Mais tarde, passamos para Guwon conversando com seu pai e irmã mais velha. Como o senhor não sabe sobre o ocorrido em detalhes e o homem não faz questão de contar, parece que ele simplesmente foi demitido por besteira. O que faz parecer que Guwon não faz algum esforço para tentar entender a fortuna da família e quer apenas aproveitá-la, o que aos olhos do pai dele é decepcionante. E apesar da irmã de Guwon fazer pequenas palavras a favor do caçula na frente do senhor, vemos que quando está apenas os dois, a mulher quer que ele volte para o país onde estava, pois ter Guwon por perto significa que uma corrida para a herança da empresa está iniciando. E pelo incrível que pareça, ela consegue esconder este seu lado muito bem de seu pai. No dia seguinte, começa o treinamento da protagonista em seu novo emprego, e assim que ela entrou no hotel, Saran se lembrou da primeira vez que a sua mãe lhe mostrou um, e foi aí que a sua paixão pelo ramo iniciou. A protagonista já inicia cuidando dos clientes da academia, e ela aprendeu que sempre deve manter um lindo sorriso no rosto, independente de seus sentimentos. Mas logo no início, a sua colega de trabalho, que é quem lhe devia passar as funções, desacreditava de Saran, e toda oportunidade que tinha colocava a protagonista para baixo, falando que ela não duraria um mês neste trabalho. Enquanto isso, uma das melhores amigas de Saran sofria nas mãos de sua superior, essa é Pyung-ha, e ela trabalha como comissária de voo, que é um outro ramo da empresa King. E Dae-woo, que é a terceira integrante, também trabalha em um dos ramos do grupo King, onde é vendido acessórios. Apesar de todas serem dedicadas, é unânime que elas passam trabalho na mão de seus chefes. Agora, voltando para Guwon, vemos o homem vendo algumas roupas para comprar, e a escolhida foi uma camiseta que tinha uma estampa de tigre atrás.
Guwon comprou as 2 das 3 que foram criadas, ele só não pegou todas por uma já ter sido vendida. E o seu secretário Sansik irá mudar de vida da noite para o dia, pois Guwon mandou ele fazer as malas, pois logo estarão partindo para o Reino Unido. Enquanto isso, aconteceu algo chato no trabalho com Saran. Um cliente que estava fazendo muito barulho na academia colocou na cabeça que a protagonista estava o seguindo e querendo sair com ele. Então, este homem preparou uma gorjeta e escreveu um recado para ela, depois ele pediu para a colega de Saran entregar. Claro que a protagonista não conseguiu se conter com a atitude inconveniente do homem. Dessa forma, ela foi até a primeira camiseta de tigre que encontrou e falou tudo o que pensava. Entretanto, Saran não sabia, mas ela errou de pessoa e Guwon acabou ouvindo o que não precisava. Ele não conseguiu nem entender a situação, pois logo a sua irmã apareceu pedindo para que ele fosse embora logo do país, mudando o foco do homem. Mas para Saran, quando a diretora executiva apareceu, foi uma dádiva, pois ao testar os conhecimentos da protagonista, a mulher decidiu que ela era boa demais para ficar apenas na academia e a promoveu para o saguão. O que mais uma vez não foi bem visto aos olhos de sua superior, que disse que Saran não iria durar muito nessa função, e aqui vemos um caso bem grande de inveja. Mas a protagonista não deixava essas coisas lhe abalarem e mais tarde ela comemorou com as suas amigas. Agora vemos alguns anos à frente algumas coisas mudarem e vamos vendo conforme for seguindo a história. Começando com Guwon, o homem decidiu voltar para a casa de seu pai depois de ter recebido um documento de registro de funcionário onde continha o nome de Han Mi-seo. E a protagonista foi finalmente efetivada no Hotel King. Ela recebeu alguns prêmios por seu maravilhoso trabalho e continua fazendo uma bela função independente da área em que atua. Continuando com Guwon, ele escolheu trabalhar no hotel e agora a competição entre os filhos do Império King iniciou. E abrindo um parênteses, aparentemente aconteceu alguma coisa com a mãe do homem, pois quando seu pai cita que vai fazer um memorial para ela, Guwon diz não entender, pois eles não sabem se ela está viva ou realmente se foi. O que faz a irmã soltar um comentário que deixa claro que eles não são filhos da mesma mãe. E sobre o trio de amigas, Daewoo é a que seguiu um caminho diferente das outras, pois ela casou e acabou tendo uma linda menina, ou seja, as noites de baladas acabaram. No dia seguinte, vemos que Saran não está passando muito bem do estômago, então quando ela vai até a suíte presidencial buscar o celular de Guwon que lhe foi solicitado, a mulher aproveita para dar uma passada rápida no banheiro. No entanto, como ele também havia esquecido alguns documentos, vemos Guwon voltando ao seu quarto e nesse momento ele se depara com uma funcionária no banheiro. Logo o homem se lembra daquele dia em que Saran chegou o xingando, então a protagonista se desculpa por hoje, mas por aquele dia não, pois Saran ainda não sabe a verdade. No fim, Guwon segue para o seu compromisso e os dois combinam de nunca mais se verem. Mas essa promessa não durou muito, já que mais tarde houve uma cerimônia para comemorar a chegada de Guwon como gerente principal. E a funcionária escolhida para entregar um buquê de flores foi aquela que recebeu o prêmio de melhor talento, ou seja, a protagonista. Enquanto o homem fazia o discurso, vemos que por alguns instantes parecia que ele ia começar a ter um ataque de pânico, mas controlando a sua respiração, Guwon conseguiu concluir a tarefa. E quando Saran foi lhe entregar as flores, a mulher fez de tudo para que ele não visse o seu rosto, já que a protagonista ficou cheia de vergonha quando percebeu que o homem que ela tem tantas desavenças é um de seus chefes. No entanto, Guwon percebeu quem ela era, então a protagonista teve que manter a postura e fingir que era a primeira vez que eles se encontravam. Mais tarde, no escritório de Guwon, Saran e o homem finalmente colocaram as cartas na mesa, o que fez com que ela entendesse que Guwon não era o mesmo homem que havia tomado aquela atitude repugnante na academia. E agora sim, ela se desculpou por aquele dia. Nesse momento, Guwon aproveitou para pedir que ela nunca mais sorrisse na sua frente, pois por mais que esse fosse seu trabalho, o homem não suportava sorrisos falsos. Enquanto isso, aconteceu um imprevisto no trabalho de Byung-ha, envolvendo a novata, e para que ela não fosse punida, a mulher assumiu a culpa.
culpa, mesmo que isso fosse parte do trabalho de sua superior, e como seu colega não concordou de ver Pyung-ha se dobrando em duas para o passageiro não reclamar, ele a ajudou a consertar toda a situação. Voltando para Sang-sik, depois de ter tido um mal entendido com uma outra funcionária, a qual estava dando em cima do homem por pensar que ele era o Gu-won, o secretário resolveu tirá-la do jantar de boas-vindas para o gerente principal e colocou Saran em seu lugar. No entanto, a protagonista não está muito acostumada a comer com o nível de status dessas pessoas, e após ter se levantado no fim do brinde do pai de Gu-won, o senhor a convidou para fazer um discurso para seu filho, então como sempre, Saran deu um belo show de improviso. No fim, ela ainda levou uma cabeça de um atum caríssimo para casa, o qual foi um presente do presidente. Como não come peixe, quem aproveitou foram as suas amigas. Mais tarde, vemos quando Saran encontra algumas anotações suas e um desenho que ela fez quando era pequena, onde nos mostra mais uma vez em suas lembranças que a protagonista sempre desejou trabalhar em um hotel e mais tarde ter o seu. No dia seguinte, vemos que Dae-oh foi promovida, e como ela havia combinado com as suas amigas que quando elas fossem as chefes não iriam abusar do poder, Dae-oh passa para sua equipe novas regras, as quais deixam um ambiente de trabalho mais saudável. Contudo, não foi muito fácil para as que já estavam acostumadas com o antigo método. Enquanto isso, Gu-won acabou salvando a protagonista de um hóspede que estava dando dores de cabeça. Acontece que uma senhora que tem uma grande influência na internet queria trocar o seu quarto por uma suíte maior e pagar com publicidade, o que não é possível, e mesmo Saran explicando para ela, a senhora insistia. Então, como a situação não foi resolvida nem com a presença de Gu-won, que se aproximou ao ver que Saran estava sofrendo, ele mandou que os seguranças a retirassem do local. Depois de ter tido um dia estressante, a noite da nossa protagonista também não foi das melhores. Saran saiu com seu namorado, no entanto, ao invés dele curtir a vista, depois que o rapaz recebeu uma ligação de seus amigos avisando que estavam em um bar, ele ficou incomodando a protagonista para ir embora. Dessa forma, o casal foi até o estabelecimento para encontrá-los, e o que era para ser apenas alguns minutos se estendeu por algumas horas. Sem falar que Saran foi deixada sentada em uma mesa com algumas garotas que ela nunca tinha visto antes. E o homem parecia estar muito próximo de suas colegas. Outro ponto é que 90% eram mulheres. Juntando todos estes fatos, a protagonista decidiu que iria embora, e vendo ela sair, o namorado prometeu que iria se despedir dos outros para acompanhá-la. Entretanto, assim que ele voltou para dentro, o rapaz esqueceu de Saran esperando na rua. Sendo assim, a protagonista decidiu ir embora triste e sozinha. Enquanto isso, Gu-won procurava nos registros da empresa o nome de Han Mi-seo, e mesmo tendo a documentação dessa pessoa como funcionária impressa, o banco de dados não conseguiu localizá-la. No dia seguinte, vemos que o trio Sang-sik, Saran e Gu-won viajou para realizar uma promoção da entrada do novo gerente principal no Hotel King. No entanto, antes da gravação ao vivo começar, o Ah-han mandou novas perguntas para a protagonista, as quais eram sobre a mãe de Gu-won. Então, quando a mulher as fez ao vivo, Gu-won apenas lhe deu um olhar decepcionado e saiu de cena. Dessa forma, Saran teve que ficar improvisando até ele voltar, e como já sabemos, a mulher é muito boa nisso. Assim que Gu-won se recompôs, ele voltou para a entrevista e pediu para ver as perguntas que foram selecionadas para a protagonista. Todas envolviam a sua mãe, então Gu-won jogou os cartões para o alto e pediu para que Saran conduzisse do seu jeito. Sendo assim, como estava tendo um lindo pôr do sol atrás deles, os dois levantaram para assistir e convidaram os telespectadores para fazerem o mesmo, que deu certo e bombou nas redes sociais. Mas quando as filmagens acabaram, Saran expressou que estava irritada com a situação, pois não seguir o roteiro poderia causar a sua demissão. Contudo, como é um assunto muito pessoal para Gu-won, ele nem chegou a explicar qual foi o problema na entrevista. Agora sozinho em seu quarto de hotel, vemos que o relógio de bolso quebrado que Gu-won sempre carrega consigo foi um presente de sua mãe. No dia seguinte, vemos Pyung-ha agradecendo pela ajuda de Woo-won com um presente para a mãe dele. E continuando com a protagonista, os fotógrafos contratados para tirar as fotos promocionais de Gu-won são anjos, pois realmente foi difícil fazer esse trabalho, já
que o homem não ajudava por não estar nem um pouco afim. E as coisas pioraram mais tarde, pois as últimas fotos tiradas foram em um barco, ou seja, o casal ficou em um enquanto os fotógrafos em outro. Mas na hora de voltar, o capitão informou que o barco deles estava com defeito e precisariam ir para uma ilha mais próxima, então como não tinham escolha, os dois apenas acabaram aceitando. Agora em um lugar com pouca luz e sem sinal, não demorou muito para que Guan, que aparentava estar com medo, desmaiasse ao ver uma senhora no meio do nada. E quando ele acordou foi pior ainda, pois o homem se sentiu em um filme de terror até a hora que conseguiu encontrar a protagonista. Pelo menos os dois teriam um lugar para ficar até o barco ficar pronto, apesar de ser um hotel mais simples do que Guan estava acostumado, era melhor do que nada. E juntando a companhia da protagonista com uma bebida, vemos que o coração de Guan começou a se apaixonar por Saran. No dia seguinte, os dois tiveram uma surpresa na hora de pagar o hotel. A senhora aproveitou da situação do casal para cobrar preços absurdos de tudo que ela ofereceu. Mas como a protagonista é a melhor que há neste meio, Saran sabia exatamente o máximo que tudo poderia dar. E quando ameaçou divulgar este golpe, logo o filho dela, que era o dono do barco supostamente quebrado, aceitou a metade do valor que foi cobrado. Então logo os dois voltaram para casa e Guan foi repreendido por seu pai pela sua atitude na entrevista. O senhor ainda disse que o homem está velho demais para ir atrás da mãe dele, que o amor não existe para as pessoas do nível social deles. Contudo, Guan deixa claro que precisa saber a verdade sobre o que aconteceu com a sua mãe, e essa resposta deixa seu pai mais furioso ainda. Na próxima cena, vemos que o presidente recompensou a protagonista por ter controlado a crise na entrevista. O senhor foi até ela para lhe dar pessoalmente uma promoção para o Sorriso Real, que é uma outra área em que somente os melhores funcionários trabalham, pois lá eles cuidam dos hóspedes VIPs do hotel. Enquanto isso, Guan se deu conta que está gostando de Saran. No entanto, quando ele desceu com o presente para começar a conquistá-la, o homem se deparou com a protagonista sendo abraçada por seu namorado, que fez com que Guan desistisse. Continuando com Saran, ela finalmente se deu conta que esse relacionamento não está legal. Seu namorado sempre prefere sair com os amigos do que com ela, e mesmo prometendo mudar, isso nunca acontece. Dessa forma, a protagonista decidiu que chegou a hora de pôr um fim no casal. No dia seguinte, para ocupar a sua mente, a protagonista foi até o restaurante de sua avó em seu dia de folga, e lá Saran deu seu máximo como sempre. Depois que os clientes foram embora, a avó da protagonista perguntou se tinha algo de errado com a sua neta, pois a senhora percebeu que por mais que Saran se esforçasse, ela estava muito abatida. E mesmo negando, no fim a protagonista acaba comentando que terminou o seu namoro, e como conhece muito bem Saran, a senhora sabe que a culpa deles chegarem nesse estado é do garoto. Na próxima cena, vemos o presidente dando uma bronca em seus filhos. Acontece que após ele tomar um chá com seus colegas do ramo, o homem descobriu que o Hotel King foi superado pela primeira vez em vendas do lounge. Dessa maneira, o presidente abre os olhos da dupla para que o mesmo não aconteça com outras áreas da empresa. O senhor ainda coloca ênfase que, dependendo da estratégia de seus filhos, ele irá ver para quem irá a herança da empresa ou se irão dividi-la. No dia seguinte, Saran começa no Sorriso Real e pela primeira vez a sua superior parece ser uma companhia de trabalho bem melhor que as outras, pois pelo menos não fica desmotivando a nossa protagonista. A mulher também lhe aconselha não dar ouvidos ao que os outros dizem e se valorizar sem esperar a aprovação de alguém. Assim poderá fazer um bom trabalho e não se magoar quando algo sair do controle. Mais tarde, a protagonista é levada até a sala de Guan para ser apresentada como a nova funcionária do Sorriso Real. E nesse momento, o homem agiu igual a um adolescente, incomodando a garota que gosta, o que faz com que Sansik se desse conta de que Guan está se apaixonando pela protagonista. Passando para a nova equipe que Saran vai trabalhar, já que a sua superior era tranquila, parece ser impossível seus colegas seguirem a mesma gentileza. E mais uma vez a protagonista se depara com pessoas
pessoas que sentem muita inveja uma das outras. Enquanto isso, o Aham já começou a pôr seu plano de dobrar as vendas de todos os departamentos do grupo King. Dessa forma, ela visitou algumas lojas que mais faturam para os incentivar a dobrar as vendas e depois aquelas que estão com as piores porcentagens. Em suas visitas, a diretora já aproveitou para fazer vários cortes de funcionários e alguns simplesmente por não gostar da maneira que se vestem. Ao mesmo tempo, Guan abordou outra estratégia que seria, ao invés de só exigir aumento de trabalho, o homem irá recompensar aqueles que demonstrarem esforço com um incentivo maior do que eles já viram todos estes anos no Hotel King. E mais tarde, Guan manda uma mensagem para a protagonista pedindo para vê-la depois do trabalho. No entanto, Saran acaba indo para casa sem dar uma olhada no seu celular e como quando o homem ligou, o número dele não estava salvo, a protagonista apenas ignorou as chamadas. Agora passamos para Daeul. A vida de casada da nossa jovem moça não é tão boa assim. Acontece que depois de um dia cansativo de trabalho, ao chegar em casa a mulher se depara com seus sogros no local. E além de exigir o jantar, ainda rasparam toda a comida que estava nas panelas que Daeul havia preparado mais cedo para sua filha. Enquanto isso, o seu marido está supostamente trabalhando até mais tarde. No dia seguinte, como Guan não recebeu nenhuma resposta de sua amada, assim que ele chegou no hotel, foi direto ao sorriso real e pediu para conversar com Saran. O homem deu seu número de telefone logo que começou a falar e depois a convidou para jantar. Entretanto, a protagonista recusou o convite por achar que seria muito estranho os dois saírem sozinhos. E para este problema, Guan achou uma solução. Ele pediu para que Sansik organizasse um jantar de boas-vindas para Saran, mas somente com ele e a mulher presente, assim teria uma desculpa perfeita. Enquanto isso, Pyong-ha se incomodava no trabalho com a presença de um piloto que a pressionava para sair com ele, mesmo a mulher o recusando diversas vezes, e parece que este homem tem algo que pode ser usado contra ela, por isso que fica a chantageando. Woo-won percebeu que havia algo de errado quando chegou e pegou o Pyong-ha desconfortável, então para descontrair, ele comentou que a sua mãe ficou muito agradecida pelo presente e queria que o homem a levasse para jantar. No fim, Pyong-ha acabou aceitando, eles foram em um estabelecimento bem bonito. Durante a refeição, Woo-won deu vários indícios de estar gostando de Pyong-ha, mas sempre mantendo uma certa distância e respeito por ela. Infelizmente, Guan não pôde passar pela mesma experiência, pois Sansik não entendeu que ele queria jantar apenas com a protagonista e o homem acabou organizando uma refeição com a equipe inteira. O pior ainda é que foi em um restaurante japonês e, como sabemos, Saran não come peixe. Dessa forma, quando Guan reparou que a sua amada era a única que fingia estar comendo, ele pediu para Sansik buscar um bife para ela no restaurante ao lado. E agora, os colegas da protagonista vão ter assunto para comentar sobre ela. Mais tarde, vemos que Saran chamou Guan para conversar sobre esse jeito estranho que ele está agindo em relação a ela e pediu para que o homem parasse, pois agora a protagonista terá que pisar em ovos para não ser incomodada pelos outros de sua equipe. No dia seguinte, Guan fica bem pensativo sobre o que ouviu no dia anterior de sua amada, mas esquece tudo ao entrar em sua sala e se deparar com a sua irmã segurando o relógio de bolso que ele ganhou de sua mãe. O Aham está ali para dizer mais uma vez para o homem ir para fora do país. Ela até o ameaça falando para ele fazer isso para não acabar como a mãe dele. E vemos que o objeto está quebrado por culpa de Aham, pois quando eram mais novos, a garota disse para o pequeno que a mãe dele foi embora por não o querer. E assim como ela fez, ele deveria abandonar o relógio, então o Aham o jogou pela janela. Além de ter tido um dia agitado no trabalho, a protagonista teve que lidar com seu ex-namorado quando saiu da empresa. E em pleno seu aniversário, Saran teve que deixar claro que não quer nada com este garoto que ainda tem a audácia de lhe dizer que ela é uma pessoa egoísta por estar terminando com ele. Na próxima cena, vemos que a protagonista estava na chuva chorando sozinha quando de repente Guan apareceu com um guarda-chuva para lhe proteger. O homem também estava ali por ter tido um dia ruim, mas como não vem ao caso, Guan apenas ofereceu uma carona para Saran. Devido ao trânsito, a protagonista acabou dormindo com
com o balanço do veículo e quando acordou, Guwon não tinha a levado até uma estação como prometido, mas sim para jantar para comemorar o aniversário dela. E ainda comprou roupas novas para que não ficasse doente com as suas que estão molhadas. Depois que Saran estava pronta para a refeição, ela ficou surpresa quando se deparou com Guwon, que também havia trocado as suas roupas e eles estavam combinando. Enquanto comiam, uma funcionária tirou uma foto deles juntos e até comentou que eles seriam um belo casal, mas claro que a protagonista fez questão de explicar que os dois são apenas conhecidos. E na hora de pagar a conta, Saran até chegou a se oferecer, no entanto, por causa do valor exorbitante, Guwon passou o seu cartão de crédito. As surpresas não acabaram, agora passamos para quando o homem se despede de Saran na frente da casa dela e lhe entrega um bolo para fazer o dia dela ficar um pouco mais doce. A protagonista fica grata pelo que seu chefe fez por ela neste dia, mas também explica que acaba se sentindo mal por fazer o cozinheiro do hotel ficar mais do que devia no expediente. Estes pequenos ensinamentos Guwon não ignore, no futuro o homem sempre evitará cometer os mesmos erros com os seus dedicados funcionários. Entretanto, antes da protagonista entrar em casa, o seu ex-namorado aparece lhe acusando de traição apenas por ela estar junto a Guwon, e nessa hora Saran teve certeza que fez certo em terminar o relacionamento. Logo, a protagonista entra em casa e Guwon deixa bem avisado para Yoon-nam nunca mais incomodar Saran. Depois, o homem liga para a protagonista e pede para ela lhe chamar caso algo assim aconteça de novo. No dia seguinte, vemos Byung-ha no trabalho e a sua superior oferece uma parceria. Como a mulher é a única do primeiro grupo que ainda não foi promovida, a sua superior promete que se ela se esforçar para vender mais, essa será a sua recompensa. Passando para San-sik, na sala de Guwon, o homem sem querer acabou vendo a foto de seu chefe junto a Saran, que foi tirada na noite anterior, e agora Guwon não terá mais paz sobre esse assunto. À noite, a protagonista vai ver Guwon depois do trabalho para lhe dar o presente como agradecimento pelo que ele fez em seu aniversário. E no fim, os dois acabam saindo para jantar, dessa vez por conta de Saran. Os dois se divertiram muito, no entanto, no fim a protagonista comentou que essa seria a última vez que eles iriam sair sozinhos, pois Saran continua não se sentindo à vontade. Enquanto isso, o marido de Hwa-han apareceu na Coreia para pedir o divórcio para a mulher. Hwa-han sabe que ele tem outra pessoa e diz que por ela tudo bem, mas que agora não seria uma boa ideia eles assinarem os papéis levando em consideração a corrida pela herança do grupo King. Contudo, seu marido não aguenta mais viver dessa forma e ele só quer se ver longe dela. No dia seguinte, Daeil enfrenta aquela mesma senhora que queria fazer confusão no Hotel King, só que na sua loja, e mais uma vez a senhora foi inconveniente. Entretanto, Daeil manteve sua postura e respirou fundo para não sair do controle. Enquanto isso, no Hotel King houve uma discordância entre Saran e Guwon. O homem não gostou nada de ver ela bajulando os clientes VIPs ao telefone apenas para que eles voltassem com mais frequência. Mas de qualquer maneira, apesar da protagonista não gostar de fazer isso também, ela estava apenas seguindo ordens. Guwon de alguma forma se sentiu ofendido. Na sua cabeça, Saran estava perdendo a sua dignidade apenas para conseguir mais dinheiro. Dito isso, ele escolheu que o sorriso real fosse para a semana do fazendeiro, que consiste em mandar os funcionários para passar o dia trabalhando com aqueles que fornecem os melhores produtos para o grupo King e promover fotos que fiquem boas em uma campanha. Dessa forma, por ser a mais nova integrante da equipe, a protagonista acabou ficando com o que é considerado o pior lugar. Seus colegas nem chegaram a lhe dar uma escolha. Na próxima cena, vemos Saran já no local. Lá, a esposa do que seria o dono da propriedade comenta que o Hotel King terá que fazer muito mais do que mandar apenas um presente para ele ceder, pois aparentemente o senhor é disputado por todos os melhores hotéis do país. A esposa do homem falou para Saran apenas deixar o que trouxe e descansar. No entanto, a nossa protagonista sempre dá o seu melhor em tudo que é escalada e dessa vez não seria diferente. Saran trocou de roupa e decidiu subir a montanha apenas para cumprimentar o senhor. Enquanto isso, Guwon já começou a se sentir mal por ter mandado a sua amada para as montanhas e a culpa piorou ao ver a previsão do tempo que indicava que iria ter uma tempestade. Então, Guwon decidiu ligar para Saran e quando ela atendeu, ele pediu para que ela voltasse imediatamente. No entanto, a protagonista acabou avistando uma planta que é considerada rara no meio da conversa, e quando ela vai retirá-la da terra, Saran acaba deslizando para uma parte mais perigosa
perigosa da montanha. Quando ela acorda, agradece por estar ainda viva, mas agora começa a preocupação de achar alguém para lhe socorrer. O que será difícil, pois seu celular acabou ficando junto ao presente do dono do local quando ela deslizou. Voltando um pouco no tempo, Guon ficou muito preocupado logo depois que a chamada dele com a protagonista desligou, e ele decidiu que usaria o helicóptero do hotel para ir resgatá-la. Contudo, para isso o homem precisaria da permissão de Hwa-han, que quando ouviu o pedido, obviamente negou. Dessa forma, Guon decidiu tomar os riscos e, sem a permissão de sua irmã, ele contratou um piloto para o levar ao local. Entretanto, o homem apenas foi deixado na montanha junto a Saran. Os dois não puderam ser resgatados naquele momento devido ao mau tempo. E a ajuda chegará só na parte da manhã, o que já é melhor do que passar a noite sozinha naquele lugar. Mas logo uma pessoa que eles não esperavam apareceu e se trata do dono que a protagonista estava atrás. O homem os ajudou a sair daquele lugar e depois ofereceu a sua casa para que a dupla passasse a noite. Essa experiência fez com que Guon prometesse para Saran de que ele vai mudar as regras do Hotel King. Ver o que aconteceu com a protagonista e a preocupação que isso lhe causou, o homem não quer que aconteça com mais ninguém. No dia seguinte, antes de ir embora, Saran mostrou para o dono a planta que ela achou nas montanhas e ao analisá-la, o homem falou que a protagonista é uma mulher de sorte. A planta vale muito dinheiro e como foi Saran que encontrou, o dono disse para ela levar e também deixou um convite aberto para caso um dia a protagonista queira trabalhar com ele. Logo depois que Guon assume um veículo, ele leva Saran até a avó dela, pois é a senhora quem a protagonista quer presentear com a planta rara. No entanto, somente Saran entra no restaurante e Sun-hee pede a ela para pôr um avental para lhe ajudar, antes mesmo de ver o seu presente. Quando a senhora sai para buscar cebolas do lado de fora, ela se depara com Guon espiando para dentro do estabelecimento para ver a sua neta. E ao descobrir que os dois trabalham no mesmo lugar, Sun-hee o pega para lhe ajudar também. E depois que os clientes vão embora, a senhora manda os dois na feira, onde eles se divertem muito e em um jogo Guon até consegue resgatar um prêmio. Assim que eles voltam para o estabelecimento, a dupla come uma deliciosa refeição preparada por Sun-hee. E no fim, ela até faz uma marmita para Guon levar e os paga pela ajuda no restaurante. Na próxima cena, vemos quando Guon chega em casa e ele oferece a comida que trouxe para seu pai experimentar. O presidente confessa ter gostado muito do sabor e logo o assunto sobre o resgate de uma funcionária surge. O senhor enxerga essa situação apenas como um gasto desnecessário, mas olhando pelos olhos de seu filho, o presidente reconhece que foi uma boa ação. No dia seguinte, Daeul está com muito trabalho para ser feito e por causa disso não vai ter tempo de buscar a sua filha na escola. Então ela liga para o seu marido para lhe pedir este favor. No entanto, o homem comenta que terá que ficar até mais tarde no trabalho por causa de um cliente. Mas ao desligar, nós telespectadores vemos que na verdade ele está jogando um simulador de golfe. Enquanto isso, no trabalho de Saran, o sorriso real se prepara para uma festa de aniversário da filha do presidente de um outro hotel que disputa diretamente com eles. A protagonista começou o seu dia animada por na noite anterior Guon ter a convidado para um encontro. Contudo, quando o homem chega na comemoração, a aniversariante parece ser bem íntima dele, o que desanima Saran. Mas quando vemos apenas Guon com a garota, percebemos que na verdade somente ela tem interesse nele, pois o homem até chegou a pedir para a aniversariante o esquecer. Na próxima cena, Saran está se divertindo com as suas amigas em casa para tentar dar uma animada, e bem na hora em que estão fazendo karaokê, Guon aparece na porta da residência pedindo para conversar com a protagonista. Mas com todas as meninas em casa, acaba que todos sentam em volta da mesa e agora algumas mentiras são contadas. Guon não queria que as amigas de sua amada lhe tratassem diferente apenas por ele ser filho do presidente. Dessa forma, ele se apresenta como colega de Saran. Logo que os dois ficam sozinhos, Guon esclarece o mal-entendido e ao ver a protagonista com ciúme, o homem entende que ela também está começando a gostar dele.
Depois vemos que um novo casal está surgindo, pois eles até chegam a andar de mãos dadas pela rua. No dia seguinte, Pyung-ha mais uma vez tem que lidar com aquele comandante que fica lhe incomodando, e agora o homem está em cima dela por ter a visto chegando com Woo-won. Por algum motivo, ele se acha no direito de questionar se os dois estão juntos e até pergunta se o comissário sabe sobre o que aconteceu entre eles. No entanto, Pyung-ha não baixa sua cabeça e responde que nada disso dá conta do homem, o que resulta com que mais uma vez ele ameaça contar sobre algum segredo deles para o restante da equipe. Quando o clima está começando a ficar pesado por Pyung-ha continuar se defendendo, questionando se a esposa do comandante sabe sobre essa sua obsessão por ela, Woo-won passa pela cortina. O comissário percebeu no mesmo momento em que viu Pyung-ha desconfortável de que havia algo acontecendo. Então, depois que o comandante se afastou, Woo-won falou para sua colega que se ela estiver enfrentando algum problema, que a mulher pode chamar ele. Enquanto isso, Saran estava fazendo seu trabalho no Sorriso Real quando se deparou com a sua ex-superior. A mulher estava ali para lhe entregar algumas peças de roupas que foram enviadas por alguém maior do que elas. E mais uma vez, ela demonstrou sentir inveja da protagonista, dando ênfase de que Saran só chegou no maior patamar dos funcionários do hotel por sorte. Contudo, a mulher não contava que a senhora John estaria por perto e teria ouvido tudo. Dessa forma, antes que pudesse voltar à sua função, a atual superior da protagonista deixou claro que Saran só chegou neste lugar por seu mérito próprio e dedicação constante. Mais tarde, vemos o que se tratava aquelas roupas enviadas por Woo-han, e acontece que por o hotel ter salvo Saran, a mulher quer dar uma entrevista à imprensa para se aproveitar dos bons comentários do público, mesmo que não tenha sido ela que tenha realizado o resgate. Claro que havia um roteiro a ser seguido, entretanto, sabendo que é a verdade ou quanto Woo-won se arriscou para lhe ajudar, Saran decidiu falar sobre o que realmente aconteceu na frente de todos, deixando Woo-han furiosa. Mas em compensação, Woo-won, que havia recém ficado sabendo sobre a coletiva e corrido ao local, sabia que no fim a sua amada faria a coisa certa. Na próxima cena, vemos que Woo-han ficou sabendo estar perdendo na corrida sobre a hospedagem de um príncipe árabe chamado Samir. Então, aceitando que todas as suas tentativas de o convencer a ficar no Hotel King falharam, quando teve uma reunião com o conselho e o presidente, Woo-han passou a responsabilidade para Woo-won, com o objetivo que seu irmão falhasse e mostrasse ao pai deles não ser competente para gerenciar nem o Sorriso Real e muito menos o hotel. Enquanto isso, Saran, que já teve um dia estressante, teve que limpar o saguão VIP sozinha após um banquete, pois os seus colegas ficaram com inveja de que ela foi chamada por Woo-han e deixaram todo o trabalho pesado para a protagonista. Quando faltava um pouco para Saran acabar, Woo-won apareceu a convidando para um café, mas como ainda tinha o que ser feito, o homem decidiu ajudá-la para que finalizasse mais rápido. Passando para Daeul, vemos a equipe dela jantando com Ha-hee, que é a responsável por coordenar se as vendas de uma certa região estão indo bem. E como Woo-han passou a ordem de que as lojas devem dobrar o lucro, Ha-hee passou isso para a equipe, no entanto, com a porcentagem ainda maior do que haviam recebido. Daeul tentou explicar que as funcionárias nem estão tirando folga para conseguir atingir o que havia sido estabelecido anteriormente, mas Ha-hee tinha uma carta na manga e prometeu que caso consigam, todas irão fazer uma viagem de 6 dias para o sudeste asiático, o que obviamente deixa os funcionários de Daeul animadas. Contudo, para isso, agora elas nem poderão mais fazer pausas durante o expediente. Voltando para Saran, vemos quando ela está servindo o presidente e 2 amigos seus. Durante a conversa, o dono, que é concorrente direto do presidente, se gaba de que o príncipe Samir irá ficar em seu hotel. Entretanto, em seguida chega a notícia para o presidente de que Woo-won conseguiu convencer o homem a ir para o Hotel King. E para se sobressair de seu concorrente, o presidente fala na frente de todos de que a protagonista será quem irá recepcionar o príncipe por ser a melhor funcionária. Voltando um pouco na noite anterior, vemos que Woo-won conseguiu convencer Samir por já ter uma certa intimidade com o príncipe. Acontece que os dois estudaram juntos por alguns anos, mas os homens meio que se odeiam, e para convencê-lo a aceitar, Woo-won prometeu que diria apenas sim para Samir. Desde a chegada do príncipe, Woo-won já começou a passar raiva, mas tudo piorou quando ele percebeu que Samir gostou de Saran e passava o tempo todo a elogiando. O príncipe até a convidou para almoçar no meio do expediente. Como a protagonista foi designada para cuidar dele, não pôde negar, o que mais uma vez resultou com que os colegas de Saran ficassem com ciúmes dela. Mais tarde, vemos que enquanto esperavam o príncipe sair de uma região, Woo-won pediu ajuda para a protagonista
protagonista de como que ele deve se portar para agradar Samir. E ele ir embora logo, então Saran lhe ensinou a sorrir como um funcionário do sorriso real. Depois que o príncipe terminou com as negociações, que era a real razão dele ter vindo ao país, vemos que Samir decidiu que todos deveriam ir a um palácio em que alguns reis moraram na época da dinastia. E diversas vezes o príncipe deixou claro estar interessado na protagonista, ele até pediu para que eles se vestissem tradicionalmente para participarem de uma cerimônia de casamento encenada no templo. No entanto, ao invés de Samir se vestir de rei, Guon foi mais rápido, dessa forma quando o príncipe entrou no templo, ele ficou furioso de encontrar o homem em seu lugar. Na próxima cena, passamos para quando Guon e a protagonista estão desfrutando de uma deliciosa comida instantânea para relaxarem depois de um dia cansativo. E nessa hora, os dois se aproximam cada vez mais, falta pouco para finalmente virarem um casal. Enquanto isso, Daeul se virava para manter a casa depois de um dia exaustivo de trabalho, e quando ela sai para tirar o lixo, mesmo essa sendo função de seu marido, vemos que a filha dela parece ter mais noção do que o homem, pois a garota comenta para seu pai que nunca irá se casar com alguém como ele. No dia seguinte, Saran recebeu um presente do príncipe durante o seu horário de trabalho e ele pediu para que ela o usasse na festa que teria à noite. Então, passando para tal festa, vemos que ela foi preparada no saguão do sorriso real, mas como anteriormente a protagonista ficou desconfortável em ter seus colegas a servindo, dessa vez Guon foi vestido de mordomo por ordens de Samir e estava mais para um jantar do que uma festa. O intuito do príncipe era pedir a mão de Saran durante a refeição e quando ele fez isso, até eu fiquei surpresa. Claro que Guon surtou ao avistar o lindo e grande anel que a protagonista recebeu, mas antes que o homem arrastasse para fora do saguão, Saran pediu para que ele a deixasse resolver. E com muita educação junto à gentileza, a protagonista dispensou o pedido do príncipe. No fim, ela até consegue o convencer a deixar Guon jantar com eles e a noite acabou melhor do que imaginavam. No dia seguinte, Samir deixa o país com uma despedida muito amigável de Saran e Guon. Já para Pyung-ha, o dia não começa muito fácil, pois quando ela estava entregando as compras dos clientes, a mulher acabou se machucando na cabine por o avião ter começado a pousar. E à noite, Woo-won teve que ajudá-la a ir para casa. A protagonista ficou animada de ver que tem um homem interessado em Pyung-ha, ainda mais um atencioso como Woo-won. E para ajudar a sua amiga a alavancar as vendas com o intuito que ela receba uma promoção, no dia seguinte as três melhores amigas vão a um spa e discretamente começam a promover o catálogo de produtos que Pyung-ha vende como funcionário, o que dá muito certo. Enquanto isso, Guon parece finalmente ter acordado para a disputa pelo hotel com a sua irmã em um jantar com o pai deles. O homem comenta que gostaria de cuidar do aniversário de 100 anos do Hotel King, o que tira o Ah-han da função e a deixa furiosa. Mais tarde, Guon se encontra com a protagonista no spa, pois ele queria falar algo muito importante para sua amada e como Saran estava com as suas amigas, acaba que o homem passa primeiro um tempo com todas. Dessa forma, até Guon entra na encenação de vendas para que Pyung-ha receba a promoção. Depois que dão uma pausa no teatro, as amigas de Saran aproveitam que ela está distraída para conversar com Guon e comentam que se ele gosta realmente dela, deverá se declarar, pois o príncipe continua ligando para Saran todas as noites. Sendo assim, no final de semana, Guon convida a protagonista para um jantar e prepara deliciosas refeições para ela. No entanto, antes que pudesse falar sobre os seus sentimentos, acaba acontecendo um acidente na cozinha e os alarmes de incêndio são disparados, o que fez com que todo o lugar ficasse molhado. Mas o que era para ser dado como um desastre foi um momento lindo entre o casal e finalmente tivemos o primeiro beijo. No dia seguinte, vemos que Pyung-ha ficou em primeiro lugar nas vendas e subiu a sua equipe para o topo. Contudo, aquela promoção que a sua superior havia prometido não foi para ela, e sim para sua colega. O que deixou todos surpresos, mas principalmente o Woo-won, que viu de perto o esforço de sua amada que agora estava devastada. Então, mais tarde, ele se empenha em fazê-la se sentir melhor. Depois que tiveram aquela noite maravilhosa, agora Guon quer estar perto de Saran a todo momento, então ele leva o seu trabalho para o saguão do sorriso real. E como não é de costume, o homem fica
ficar tanto tempo no local, a equipe da protagonista passa a desconfiar de que estejam fazendo algo errado. Sendo assim, Saran precisa pedir para que Gu-won se retire e o homem fica um pouco magoado com isso. Mais tarde, vemos que a protagonista começa a ficar um pouco mais próxima dos seus colegas de equipe depois de ajudar um que não havia entendido muito bem a pergunta de um cliente estrangeiro. E surpreendentemente, o homem lhe agradeceu depois. Enquanto isso, em uma reunião com o presidente, depois de Hwa-han lhe colocar diversas vezes contra a parede por simplesmente não saber nada sobre o que Gu-won está planejando para o aniversário do hotel, o homem decide pedir para o seu pai para que a partir de agora ele cuide totalmente do Hotel King. O que é, obviamente, visto como uma afronta para Hwa-han, mas o presidente concorda em lhe conceder o ramo se Gu-won se sair bem nessa celebração. Assim que acabou essa importante reunião, Saran e Gu-won decidiram conversar por o homem continuar de cara amarrada. Mas como ele passa um pouco dos limites, se esquivando de um abraço dela, agora sim a protagonista ficou brava. Focando em Hwa-han, vemos que ela já começou a se mexer para não perder o hotel. Dessa forma, mesmo que não esteja na organização do aniversário de 100 anos, Hwa-han manda seu assistente enviar convites para aqueles que ficarão do seu lado na disputa pelo grupo King. Enquanto isso, Gu-won foi fazer uma visita surpresa para a avó de Saran e que bom que ele estava lá, pois quando entrou no restaurante, teve tempo de a impedir de cair no chão ao desequilibrar de cima de uma mesa. Na próxima cena, vemos que Sun-hee foi levada ao hospital, mas a senhora não queria muito ficar no local. De qualquer forma, Gu-won aproveitou para mandar os médicos fazer uma lista de exames em Sun-hee, então suspeitando das intenções do homem, a senhora entendeu que ele gosta de sua neta. Dessa forma, Sun-hee passa alguns conselhos de relacionamento para Gu-won e depois comenta que vai permitir que ele entre na fila de candidatos a marido que ela mesma criou para a protagonista. Em seguida, Saran chega desesperada no quarto do hotel e ela chora ao ver a sua avó, pois a mulher confessa que não vai mais saber o que fazer caso um dia venha perdê-la. Depois que os ânimos ficam mais calmos, a protagonista vai para o restaurante de Sun-hee como havia prometido para a senhora, para arrumar algumas coisas para quando ela for liberada no dia seguinte. Sendo atencioso, Gu-won escolhe ficar ajudando a sua amada. No fim da noite, o homem dorme no local, pois infelizmente os dois acabaram estragando a energia do restaurante ao tentar desligar a chave de luz para trocarem uma lâmpada. O que obviamente não funcionou e para não deixar a protagonista sozinha, ele optou por ficar. E os dois dormiram em futon separados, mas um do lado do outro. O que na manhã seguinte foi uma surpresa para a avó de Saran, que chegou no local sem fazer muito barulho e os pegou juntos. Sun-hee nem parece que havia recém recebido alta do hospital e foi logo bater em Gu-won. Depois vemos que ela o levou para uma caminhada, assim poderiam conversar sem ter Saran por perto, mas no caminho, Sun-hee deu uma parada ao encontrar as suas vizinhas que obviamente comparavam Gu-won a todo momento com quem elas achavam mais adequado para a protagonista. Logo mais, a dupla chega ao local que a senhora queria e ela levou Gu-won até um lugar em que abria poupanças. Sun-hee abriu uma poupança para imóveis e depositou uma quantia. Ela escolheu pôr no nome de Gu-won e combinou que nos próximos meses o homem que devia alimentar a conta, assim poderá garantir um bom futuro para sua neta e o candidato a marido. A senhora fez isso pois ela é uma das pessoas que não sabe sobre a fortuna que Gu-won carrega e de qualquer forma o homem se sentiu muito querido vendo que Sun-hee também está cuidando dele de certa maneira. E mais tarde a sua neta também percebeu o quanto a senhora gosta de Gu-won, apenas observando a maneira que ela se porta com ele. Na próxima cena, Gu-won ainda não foi liberada a voltar para casa, pois quando foi largar Saran na residência dela, as amigas da protagonista o convidaram para entrar. Pyung-ha e Daeo compraram muita bebida, pois além da comissária não ter recebido a promoção, no caso ela ainda é a aeromoça, Daeo também não recebeu a viagem de 6 dias prometida, mas sim um bate-volta para uma praia que foi muito cansativa e nada relaxante. Gu-won fica surpreso com os relatos e ainda mais quando descobre que o tal título de melhor funcionária de Saran apenas lhe rendeu um broche e nada mais. Ouvir todas essas coisas fez com que Gu-won abrisse um pouco mais os seus olhos para o quanto os funcionários se esforçam e não são recompensados. Então o homem decidiu que mudaria algumas coisas na empresa e também usou seu poder para dar às amigas de sua amada, incluindo ela, uma boa viagem para a Tailândia. E não para por aí, pois assim que voltarem terá um rodízio para que todos os funcionários merecedores sejam recompensados com essas pequenas férias maravilhosas.
Desde o momento que pediu para San-sik organizar a viagem, o homem começou a agir um pouco estranho com Gu-won e quando chegou o dia dele embarcar com as meninas, Gu-won entendeu o motivo. San-sik se nomeou como o melhor secretário do grupo King, dessa forma ele mesmo se inclui na aventura. Ou seja, como Gu-won havia pego o nome de seu amigo emprestado para se apresentar para as amigas de Saran lá no início, por alguns dias San-sik terá que fingir ser o gerente-chefe. A viagem desde o início foi uma experiência incrível para as nossas meninas. A única coisa que desagradou um pouco Gu-won foi quando chegaram na casa em que iam ficar hospedados e descobriu que ela tinha apenas 2 quartos. Dessa forma, o filho do presidente terá que dormir com San-sik ao invés de sua amada. Gu-won até cogitou a ideia de mudarem o lugar da hospedagem, mas ao ver Saran se divertindo na piscina com as suas amigas, o homem apenas aceitou o pequeno problema que terá que enfrentar à noite. Contudo, o que era para ser uma viagem com momentos românticos não seguiu muito como planejado, pois San-sik a todo momento fazia todos ficarem juntos e não deu abertura no roteiro para que o nosso jovem casal pudessem aproveitar a sós. De qualquer maneira, a protagonista gostou muito de se divertir com as meninas e experimentar as comidas típicas do local, sem falar dos pontos turísticos que deixam qualquer um encantado. E quando todos dormiram, o casal aproveitou o momento a sós na piscina. No dia seguinte, enquanto jantavam em o cruzeiro, Gu-won apareceu para se juntar ao grupo. Acontece que o homem já queria ver Pyung-ha, então quando soube que voaria para o lugar que ela estaria, Gu-won não perdeu tempo. No fim, o homem apenas acrescentou felicidades a todos, pois a diversão continuou. E no dia seguinte, quando Gu-won acordou cedo para trabalhar, Pyung-ha deixou um café da manhã preparado para ele ter energia para enfrentar o dia. Mais tarde, vemos que para aproveitar as últimas horas do país, Gu-won e Saran acordaram mais cedo e fugiram do restante do grupo. Assim, podem desfrutar do lugar a sós e realmente isso foi bom para o casal. Como sempre, o filho do presidente levou a sua amada aos melhores lugares. Em um deles, Gu-won se sentiu seguro o suficiente para contar para a protagonista sobre a história de sua família. Waham é sua meia-irmã e o homem nasceu da segunda esposa do presidente. Entretanto, quando ele era pequeno, a mãe de Gu-won apenas sumiu em um certo dia. E desde então ele nunca mais a viu, mesmo que tenha procurado muito por ela. Mesmo vendo a criança aos prantos, os funcionários do presidente continuavam com o protocolo de sorrir e foi aí que Gu-won criou aversão por falsos sorrisos, o que fez o pequeno associar o ato como se fossem monstros. Mas Saran chegou na vida do nosso jovem Gu-won mudando essa sua visão e com o seu sorriso sincero o conquistou. Agora que sabe sobre o que aconteceu para que o seu amado seja assim, a protagonista comenta que os dois podem procurar pela mulher juntos, o que alegra Gu-won, mesmo ele respondendo que não precisa. No dia seguinte, nenhum dos integrantes do grupo queriam voltar, mas para tornar a ida para casa mais fácil de aceitar, Gu-won preparou uma surpresa para eles e colocou todos na classe executiva. Voltando ao trabalho, Saran levou lembranças da Tailândia para cada um de seus colegas de equipe, o que ajudou a amenizar um pouco da inveja que eles estavam sentindo. Enquanto isso, Waham mais uma vez tenta se meter na organização do aniversário de 100 anos do Hotel King. Mas como via que estava perdendo a discussão com Gu-won sobre quem o homem deve convidar, ela apelou para o mesmo de sempre, falar sobre a mãe que o abandonou. Na próxima cena, passamos para Daeul, que já chega se estressando no trabalho, pois a Ha-hee aumentou mais uma vez a meta de vendas, que agora é quase impossível de ser alcançada. E como o Daeul expressou a sua preocupação, pois sabe que a equipe não irá conseguir, Ha-hee ameaça que caso não atinjam, alguém deverá ser demitido e essa escolha será de Daeul. Enquanto isso, Pyung-ha volta a enfrentar aquele comandante chato que fica lhe incomodando. O homem veio tirar sarro da mulher por ela não ter sido promovida e como mais uma vez Pyung-ha não aceitou sair com ele, agora o comandante convida a equipe inteira. Entretanto, Gu-won entendeu o que o homem estava fazendo e agindo rápido, ele comentou que não poderia participar, então assim que foi dispensado, Gu-won levou Pyung-ha consigo, deixando o comandante furioso. Passando para um encontro inesperado da dupla, Gu-won fala mais uma vez sobre os seus sentimentos ao ser questionado sobre, e Pyung-ha explica que não pode retribuí-los. No entanto, como já esperado dessa pessoa incrivelmente educada, Gu-won diz que tudo bem, ela pode ficar à vontade sobre o que sente, pois ele fará o mesmo, sem precisar
sem cruzar a linha, caso seja isso que a mulher queira. Nos próximos dias, Gu-won e Sarah ficam empenhados para o evento do hotel e no tempo livre aproveitaram juntos. Mas, em uma de suas pausas, o filho do presidente aproveitou para visitar a avó de sua amada e levar alguns presentes à Tailândia para a senhora e as amigas dela. Então, se aproximando mais de seu futuro neto, Sun-hee conta a história de Sarah para ele. A protagonista nunca reclamou de ter crescido longe de sua mãe, contudo, quando cresceu e sentiu falta dela, no processo de Sarah se mudar aconteceu um acidente. E a avó da menina foi a única pessoa que lhe restou. Ouvir essa história tocou Gu-won. Dito isso, ele prometeu para a senhora de que vai proteger e cuidar das duas de tudo que puder. Enquanto isso, Sarah aprontava uma no hotel. Quando a mulher soube que o porteiro era a pessoa que trabalhava mais tempo no lugar, ela foi perguntar para ele se por um acaso o senhor não conhecia uma antiga funcionária chamada Misu, que é a mãe de Gu-won. O homem até chega a se lembrar dela, no entanto não tem informações sobre a mulher, mas ele indica alguém que trabalha na lavanderia que pode ajudar Sarah com isso. Na próxima cena, vemos o Ah-han conversando com o presidente e a mulher tenta iniciar uma discórdia entre o senhor contra Gu-won. Primeiro, ela pede para que o presidente o tire da organização do evento e os direitos que o homem tem no hotel. Depois, como a primeira coisa não funcionou, o Ah-han comenta que Gu-won está cada dia mais parecido com a mãe dele. E agora, isso afetou um pouco o senhor, que até chegou a se retirar do local. Mais tarde, vemos o presidente conversando com Gu-won e preocupado com o rumo que as coisas podem tomar. O senhor avisa seu filho de que sabe o que o homem quer mudar no grupo King, mas é melhor ele não fazer isso, e isso é apenas um aviso. No dia seguinte, chegou o grande evento de 100 anos e ele foi muito bem organizado, deixando todos encantados. E demonstrando que realmente não seguiu o que a sua irmã impôs, Gu-won convidou um antigo hóspede do hotel, o qual o pai foi responsável pela plantação e doação de uma linda árvore que há na frente do local, e o mais importante, o primeiro associado que o hotel teve para que faça um discurso. O que obviamente deixou a mulher irritada, pois ela combinou com o seu convidado de que ele teria um espaço para falar logo depois do presidente. Mas como eu mesma acabei de falar, foi o Ah-han que deu a sua palavra e não Gu-won. De qualquer forma, o presidente gostou muito da atitude de Gu-won e até se emocionou ao encontrar o filho de um velho amigo. Depois, Gu-won chamou ao palco o porteiro para dar algumas palavras como o funcionário mais antigo do lugar e mais uma vez o Ah-han ficou incomodada. Olhando para o rosto de cada um dos convidados, podemos perceber que muitos deles são funcionários que estão há muito tempo no local, e esse evento colocou à prova aquilo que Gu-won mais defende, que são os funcionários que fazem a empresa. Dessa forma, foram eles que fizeram os próximos discursos e o Ah-han ficou sem nem saber o que falar para o seu convidado especial. Mais tarde, o presidente resgatou um antigo planejamento que a mãe de Gu-won havia feito para o hotel, e é exatamente como seu filho quer tornar o lugar. E o Hun ficou feliz ao relembrar, mas o Ah-han o trouxe para a realidade quando o encontrou e demonstrou estar furiosa. Para comemorar o sucesso que foi o evento, Sarah aproveitou que Pyung-ha não estaria em casa e convidou Gu-won para passar a noite no local. No entanto, no fim das contas, Daeul convidou Won, San-sik e Pyung-ha para fazerem algo na residência. E bem na hora que o romance estava engatando, o grupo pegou os dois aos beijos. Agora que sabem um pouco sobre o casal, as meninas exigem que não tenha mais nenhum segredo entre eles. Sendo assim, Gu-won decide contar que é o filho do presidente da empresa e na verdade San-sik é o seu secretário. As meninas e Won ficaram surpresas com essa notícia e logo mudam o jeito que tratam Gu-won. Mas ao longo da noite ele comenta que foi bom esconder isso no início, pois assim pôde identificar várias falhas que a empresa de seu pai cometia em diversos departamentos. Além dos amigos de Sarah, San-sik também ficou chateado de não ter ficado sabendo sobre o relacionamento dos dois e até chegou a fazer uma cena para Gu-won. No dia seguinte, iniciamos com uma cena onde os acionistas se mostraram muito felizes com o resultado do evento e até falam que agora pensam diferente sobre Gu-won, que antes apenas passava aquela imagem de um homem mimado. No entanto, o Ah-han não gosta nada de ouvir essas palavras e os lembra de quem esteve todo esse tempo ao lado deles, limpando algumas bagunças e cedendo favores. No fim, a mulher pede para apenas aqueles que lhe seguem compareçam na reunião com o presidente e a direção do hotel.
Sabendo do sucesso do evento, o próximo passo era o presidente passar a direção do hotel para Gu-won. Mas o Ahn mudou isso, trazendo o assunto de um plano emergencial para lidar com a crise do grupo King. O presidente não é bobo, ele sabe que a sua filha quer apenas atrasar Gu-won de assumir o Hotel King. Sendo assim, para não dar uma colher de chá para nenhum dos dois, o senhor fala que aqueles que apresentaram o melhor plano emergencial levará o hotel. Enquanto isso, Pyung-ha, que cansou de ser feita de boba no trabalho, conversou com a sua superior que sairá desse cargo para outro no último dia. A mulher exigiu que ela lhe desse o pedido de desculpas por ter prometido a sua promoção e não ter cumprido. No entanto, a superior ameaçou Pyung-ha. Ela disse que se Pyung-ha continuar assim, a incomodando, ela irá soltar o segredo da mulher para todos. Aquele que o comandante vive se gabando, que é que Pyung-ha é divorciada. Acontece que na Coreia ainda é um pouco difícil de falar sobre alguns assuntos como este. Uma mulher divorciada não é bem vista e nesse caso tudo piora quando descobrimos que Pyung-ha foi enganada. O ex-namorado dela, quando fizeram 100 dias de namoro, brincou com Pyung-ha que ela devia assinar alguns documentos, que no caso era uma certidão de casamento, e sem saber o homem registrou o documento assim que acabaram o relacionamento. Quando as meninas ficaram sabendo, fizeram de tudo para ajudar a sua amiga, mas o único processo de anular a certidão de casamento era entrando com um divórcio. Voltando à protagonista, uma situação bem chata se formou em seu trabalho. O Ahn convidou aquele seu convidado especial para almoçar no Sorriso Real para se desculpar. No entanto, por já estar irritado e talvez não ter educação suficiente, o senhor começou a se incomodar com tudo que Sarah fazia. E no fim, até jogou o guardanapo na protagonista exigindo que o Ahn a demitisse. Mesmo sabendo que Sarah não tinha culpa alguma pela maneira que o homem estava agindo, o Ahn iria dar continuidade com o processo de demissão da protagonista. E só foi impedida quando Gu-won apareceu. Claro que o deputado se incomodou ainda mais com a forma que Gu-won pediu para que ele fosse mais respeitoso e logo saiu do lugar. Isso resultou com que o Ahn desconfiasse que Gu-won tenha sentimentos pela protagonista, e depois de dizer que isso não seria difícil por estar no sangue dele, a mulher também se retirou. Mais tarde, vemos que Sarah também se desculpou com a sua equipe pelo problema que se tornou por causa dela. Mas seus colegas reconhecem que a protagonista não tinha nada a ver com a situação, e agora a mulher começou a se sentir mais aceita por eles. Na próxima cena, vemos que o Ahn convidou Sang-sik para uma conversa a sós, e oferecendo o cargo de gerente-chefe no hotel, a mulher pediu para saber tudo o que ele sabe sobre Gu-won, até a vida pessoal de seu irmão. No dia seguinte, Sarah vai conversar com aquela senhora que trabalha na lavanderia do hotel que o porteiro havia indicado para ela. Lá, a protagonista descobre que Misu era a melhor amiga dessa senhora, uma pessoa muito corajosa e linda. Então, quando Sarah se encontra depois com Gu-won, ela o leva até um lugar que a lembra de sua mãe. E comentando que a senhora tem informações sobre a mãe dele, a protagonista o incentiva a ir atrás para que ele não perca as oportunidades que ela não teve. Passando para o Ahn, ela fica surpresa quando descobre que seu filho Ji-woo está na Coreia e dá uma bronca no menino por ele ter voltado apenas por estar com saudades. O pequeno estuda no exterior, mas mesmo quando está no país, o Ahn, que sempre está muito focado em seu trabalho, não dá atenção para ele. E agora, mais uma vez, Ji-woo fica chateado pensando que apenas traz problemas para ela. No dia seguinte, Sarah é surpreendida no trabalho quando a sua superior comenta sobre a equipe dos sonhos com ela. Todos acham que o Sorriso Real é o cargo mais alto que um funcionário pode conseguir. No entanto, a equipe dos sonhos está acima e se trata de servir o presidente em sua residência. Apenas os melhores dos melhores vão para lá, e hoje, como estão precisando de uma funcionária a mais, Sarah foi a escolhida. Como esperado, é uma equipe onde todos são muito bem treinados e erros não são aceitos. Então, passando para o dia em que a protagonista exerce pela primeira vez esse cargo, vemos que Sarah comete um erro. Acontece que o evento em que a equipe foi chamada na casa do presidente era um almoço em que ele acertaria o casamento de seu filho com a filha de seu concorrente. A mesma que havia feito aniversário no Hotel King, parece tão íntima de Gu-won. Sarah acabou quebrando uma louça ao ouvir do que se tratava o assunto, e muito envergonhada junto a uma confusão, a mulher entendeu que talvez nunca mais pudesse estar nesta equipe. Gu-won também ficou surpreso quando avistou, mas ele falou para ela não se preocupar e queria resolver essa questão do casamento. Em seguida, Sarah
levada para a área dos funcionários e lá a superior lhe envia para trabalhar no andar de cima para que não cause mais confusão. Enquanto isso, Gu-won realmente resolveu a sua situação e pediu desculpas, mas deixou claro que não iria se casar com a mulher por amar outra pessoa. Voltando à protagonista, ela acaba tendo que lidar com o neto do presidente, que é uma criança um pouco travessa, mas de alguma forma Ji-Woo gostou do jeito de Saran. E no fim do dia, ela recebe um valor pelo trabalho que é equivalente ao seu salário. Mais tarde, passamos para quando Gu-won está conversando com o presidente. O homem fica surpreso quando escuta o senhor dizer para ele terminar o relacionamento que está o impedindo de se casar com aquela moça que vimos mais cedo. A desculpa do presidente é que para eles que são herdeiros do grupo King, o casamento é muito mais que sobre amor. Mas nós sabemos que o senhor quer resumi-lo apenas a negócios e afirmando que um dia essa mulher misteriosa vai o deixar, o presidente sai do cômodo. No dia seguinte, Gu-won vai ao Sorriso Real para ver a protagonista, pois no dia anterior ela não atendeu às suas ligações e por mais que Saran esteja o tratando com carisma, parece que há uma tensão entre o casal. No entanto, a conversa não se estende muito, pois aquela mulher que o presidente quer que ele se case chega ao salão. Gu-won não estava esperando, mas de qualquer forma o homem deixa bem claro para ela que a mulher não será sua esposa e espera que dessa vez ela compreenda. À noite, o nosso casal principal combina de jantar em um lugar muito legal e lá, todo o receio que Gu-won estava sentindo de que a protagonista o deixasse vai embora. O homem também entende nessa noite a razão de sua amada ter estado em sua casa como empregada no outro dia, e como é errado os funcionários do hotel serem designados para esse tipo de trabalho. Gu-won promete que irá fazer várias mudanças quando assumir o lugar. Contudo, Saran não sabe se tomar essa atitude será a coisa certa, pois de qualquer forma, seus colegas gostam muito de receber uma quantia bem alta por um dia de trabalho mais cansativo que o normal. Então, ficou como um assunto para ser melhor discutido mais à frente. Enquanto isso, Daeul, que estava voltando do mercado com várias sacolas pesadas, ficou surpresa ao se deparar com seu marido descendo de um veículo acompanhado por amigos e amigas, e depois entrando em um simulador de golfe. Daeul seguiu para ver onde que o homem entraria e depois que o pegou bem solto com essas mulheres que ela não conhece sem falar que ele não estava em casa por supostamente ter uma reunião, Daeul desconta toda a sua raiva nele. Mas isso não é o pior que Daeul podia imaginar, pois faz alguns meses que o seu marido se demitiu e ao invés de ele procurar outro emprego ou ajudar em casa, ele fingia que ia trabalhar para jogar golfe. O homem também gastou toda a sua rescisão neste estabelecimento e agora Daeul finalmente enxergou que terá que mudar a sua postura com ele. Então, desse dia em diante, a mulher decidiu que agora, como é ela que sustenta a casa, é seu marido quem deverá limpar a residência e cozinhar. Voltando ao nosso casal principal, nos próximos dias, como Gu-won estava muito ocupado formando uma estratégia como seu pai pediu, Saran o ajudava levando o jantar até seu amado e agora as coisas parecem ter voltado ao normal entre eles. Na próxima cena, passamos para a grande reunião, aquela que irá decidir quem irá ficar com o hotel. E como o Gu-won mandou muito bem em sua apresentação com um plano muito bom de ao invés do Hotel King cortar custos, eles podem ampliar a sua rede e se espalhar pelo mundo para assim gerar mais lucro, foi o homem que conquistou o cargo de presidente do Hotel King, deixando o Ah-han furiosa, mas o seu pai surpreso e de certa forma orgulhoso por ter pensado nessa possibilidade. Focando na irmã de Gu-won, obviamente que a mulher não aceitou essa decisão de seu pai e para o impedir de seguir adiante com isso, o Ah-han contratou alguém para ficar seguindo Gu-won com o objetivo de armar escândalos para ele. Enquanto isso, a protagonista foi designada para outra tarefa e por um tempo não fará mais parte do Sorriso Real. Acontece que como Ji-Woo gostou muito de Saran, ele pediu para o seu avô se ela não poderia ser a sua babá e claro que o presidente ouviu este pedido. Então, nos próximos dias, veremos a protagonista com o pequeno, e esses momentos ajudaram muito Ji-Woo, pois antes o menino se sentia muito sozinho. E também, meio que Saran o ensinou a ser uma criança mais legal. Em um dos dias que a protagonista estava cuidando do pequeno, aconteceu de Gu-won a encontrar na residência e a levar ao seu quarto por alguns minutos. Lá, Saran encontrou duas coisas muito fofas, uma delas foi o prêmio que ele havia recebido naquele dia que ela o apresentou à feira e a outra é a primeira foto que o casal tirou juntos.
que no caso foi naquela sessão de fotos em que logo depois os dois ficaram presos em uma ilha. Mais tarde, quando Guon levou a nossa protagonista para casa, a mulher comentou com ele que Ji-Woo parece ser uma criança muito solitária e que seria legal o homem tentar se aproximar dele. Pois caso Guon tivesse uma chance de mudar algo em sua infância, que é não ter sido tão sozinho, Saran tem certeza que ele faria. E ela tem razão, então Guon passou a dar uma atenção a mais ao Ji-Woo e até tentou alertar o Ah-Han sobre isso, mas como sabemos, a sua irmã não lhe dá ouvidos. Na próxima cena, vemos que Guon faz o que pode para ver seu sobrinho bem, depois de sua amada ter aberto seus olhos, e assim Ji-Woo criou confiança para pedir para ficar mais alguns dias no país para ele, e claro que o homem deixou. Mais tarde, Guon também criou coragem para uma coisa, que foi ir conversar com aquela funcionária do hotel que era amiga de sua mãe. E depois que ele ouviu a história do que aconteceu para que a mulher sumisse, Guon se sentiu mais em paz consigo, como se finalmente pudesse seguir em frente. No entanto, ele também optou por não saber onde agora ela está vivendo. No fim desta noite, vemos que a pessoa contratada por Ah-Han está dando retorno, pois ela tirou algumas fotos de Guon com Saran aos beijos. E é questão de poucos dias até o escândalo aparecer na internet. Para falar a verdade, no dia seguinte já começaram a chegar manchetes com as imagens e a primeira pessoa lendo vemos que é o presidente. Pelo menos o rosto de Saran está desfocado, mas é questão de tempo até descobrirem que é ela, e no trabalho os rumores sobre a semelhança da protagonista com a mulher já começaram. De qualquer forma, Saran e Guon continuam com seu relacionamento intacto, afinal nenhum dos dois fez algo de errado. E quando Sun-sik se juntou ao homem, o secretário já tinha certeza quem foi a responsável pelas manchetes. Pois só agora Sun-sik achou que era a hora certa para contar que dias atrás o Ah-Han ofereceu um cargo alto na empresa para o homem trair Guon. E à noite, o que Saran mais temia veio à tona, agora as fotos não estão mais desfocadas. Sem falar que as manchetes falam sobre a história estar se repetindo, pois o pai de Guon também havia se casado com uma funcionária, no caso, a mãe do homem. Pelo menos, Saran tem uma boa rede de apoio para essas horas, o que tornou a passagem por esse período sombrio de sua vida ser mais leve. Entretanto, de qualquer maneira, no dia seguinte, a protagonista já começou a receber a atenção que não queria dos funcionários do Hotel King. Chegaram a acusar de seduzir Guon e, ao contrário de Saran, que não tinha energia para gastar discutindo, Guon fez questão de deixar claro para todos que a ama e foi ele quem foi atrás primeiro. Enquanto isso, as coisas não vão nada bem para Pyung-ha também, pois depois de levar um fora de Woo-won, a sua colega de trabalho decidiu revelar à equipe como vingança de que ela é divorciada. O que obviamente deixa a mulher chateada, mas como esperado, Woo-won não dá a bola para isso e deixa claro que não vai desistir de seu amor. Voltando à protagonista, pelo menos os seus colegas não estavam a tratando mal como o restante dos funcionários, e Guon até chegou a levar presentes para eles a um pedido para que continuassem assim com a sua amada. Enquanto isso, o Ah-Han já deu continuidade ao seu plano de tirar seu irmão da presidência do hotel. Ela fez uma reunião com os acionistas que ela controla para que eles demonstram futuramente se opor contra o cargo de Guon. Mas as coisas não andam bem como ela planejou. O pai da mulher chega bem no meio da reunião e claro que fica furioso com o que encontra. Ele já desconfiava que o Ah-Han era responsável por tudo que estava acontecendo. E agora que já está mais do que confirmado para o senhor, ele resolve tirá-la de todos os outros ramos do grupo King. Na próxima cena, passamos para Daeul e vemos o marido dela chorar para seus pais por a mulher estar fazendo ele limpar a casa. Como estão falando sobre o que cada um deve fazer, Daeul explica para os senhores o que o amado filho deles fez e mentiu por todo este tempo. Então, algo que é surpreendente até para mim acontece. O casal de senhores fica do lado de Daeul. Enquanto isso, o presidente conversou com seu filho sobre querer que ele vá pessoalmente gerenciar as franquias pelo mundo, pelo menos no começo, e como Guon já planejava fazer isso, apenas concordou. No dia seguinte, o presidente convidou Saran para um almoço e nele vemos as reais intenções do senhor. O presidente comenta que irá enviar Guon para alguns países nos próximos meses e pede para que neste tempo em que eles estiverem longe um do outro, a protagonista reveja se essa paixão realmente vale a pena. Como mandar o casal terminar não vai resolver, é isso que ele pode fazer. E agora, Saran também não irá mais trabalhar
trabalhar no Sorriso Real, mas sim em um hotel pequeno do Grupo King, onde é conhecido por ser mandados piores funcionários. Mesmo acontecendo tudo isso e a protagonista ter começado a sentir um turbilhão de emoções, ela não contou nada para seu amado para que ele pudesse fazer uma viagem tranquila de negócios. Assim que Saran chegou no hotel turístico, ela já percebeu que é um lugar muito diferente do que o outro, mas de qualquer forma foi muito bom rever antigos rostos. Ter essa experiência com pessoas mais simples lembrou o sonho da protagonista de ter seu próprio hotel, e todos os dias que ela passou no lugar, Saran entendeu que os funcionários enxergam o lugar como um lar e família. Todos dão o seu melhor para que ele não feche, afinal o hotel turístico não dá tanto lucro, mas caso isso venha a acontecer, todos perderão seus empregos e ninguém quer isso. Na próxima cena, damos um pulo no tempo e Gu-won já está de volta ao país. Com o intuito de fazer uma surpresa para sua amada, ele vai direto do aeroporto para o Hotel King. No entanto, como não a encontra no Sorriso Real, o homem questiona aos colegas dela o que aconteceu e, violando a ordem do presidente, uma moça comenta o lugar para onde Saran foi enviada. Gu-won saiu do saguão do Sorriso Real com o sangue fervendo, mas antes de ir ao encontro de sua amada, o homem enfrentou outra surpresa, pois de repente a sua mãe estava bem à sua frente. Voltando um pouco no tempo, mais cedo o presidente já havia se encontrado com a mulher e vemos que ela ainda guarda ressentimentos do que foi feito a ela. A mãe de Gu-won não teve escolha, assim como Saran, ela foi enviada para um lugar longe dele, mas por culpa de seu marido que naquela época escolheu a empresa. Tudo isso aconteceu por a mulher ter criado um sindicato a favor dos funcionários, dando mais atenção ao que eles precisavam e que eram de seus direitos. A mãe de Gu-won voltou para garantir que o seu filho tem o direito de viver a sua vida como quiser, pois nessa história ela pode ajudar que as coisas sigam outro rumo. Dito isso, ela implora para que o presidente pare de se intrometer na felicidade de Gu-won. E ainda deixa claro que se o filho deles permitir, a mulher irá voltar para a vida dele. Voltando ao encontro dos dois, Mi-soo pede desculpas por ter o abandonado, ela achou que assim seria mais fácil de o proteger. Mas hoje a mulher reconhece que não foi a melhor escolha. E vivendo agora o mesmo com Saran, Gu-won entende o que a sua mãe quer dizer com isso, então aceita as desculpas dela e a conversa acaba bem entre os dois. Na próxima cena, vemos quando Gu-won chega no hotel em que a protagonista está trabalhando e logo na entrada ele já a encontra. Apesar de terem muito o que conversar e os dois quererem passar um tempo juntos, Saran precisa continuar o seu expediente. Dessa forma, Gu-won fica esperando ela ser liberada. À noite, passamos para a conversa do nosso jovem casal e Gu-won inicia ela falando sobre como foi o encontro com a mãe dele. Depois, Saran conta um pouco sobre a sua experiência no lugar e que em breve ele será vendido, por isso que todos os funcionários estão meio que em desespero. A protagonista também combina com o seu amado que irá voltar para o Hotel King assim que a alta temporada acabar neste hotel, pois ela não quer deixar os seus colegas na mão. No dia seguinte, vemos que Pyung-ha finalmente se impôs de verdade contra aquele comandante. O homem estava mais uma vez a incomodando para sair com ele, o que fez com que a mulher chegasse ao seu limite. Pyung-ha deu um chute no meio das pernas do comandante. Neste momento, ela não hesitou em falar bem alto para que seus colegas escutassem que foi o homem quem registrou aquele documento sem que ela soubesse. E Hu-won também toma uma atitude. O homem ameaça o comandante na frente de todos, falando que caso ele volte a incomodar Pyung-ha, terá que tomar cuidado, pois Hu-won irá fazê-lo pagar. Enquanto isso, vemos que Gu-won decidiu ficar mais alguns dias no hotel e em uma reunião com quem gerencia o local, o homem anunciou de que iria comprar o lugar e mudar o gerenciamento para que os funcionários não tivessem mais que sofrer por seu superior não ser capacitado. De volta ao Hotel King, Saran sente que já não é mais a mesma coisa trabalhar no lugar e Gu-won não questiona seu pai pelo que ele fez com a sua amada. Agora, como presidente do hotel, o homem sabe que brigar por coisas que puderam se resolver sem discussão, manter assim é a melhor opção, já que seu pai não poderá fazer mais nada a Saran.
À noite, passamos para o Aham em casa e após uma briga com seu ex-marido que luta para conseguir o divórcio, Ji-Woo pega sua mãe com lágrimas nos olhos. Então, o pequeno promete que irá voltar para os Estados Unidos para não a incomodar mais e todo o ressentimento que o Ahã estava sentindo naquele momento, ela coloca para fora chorando cada vez mais e abraçando seu menino. No dia seguinte, vemos que Da-eul também resolve as suas questões do trabalho. A sua superior queria que mesmo com as meninas batendo a meta do mês, que uma fosse demitida. A mulher até chegou a ameaçar Da-eul falando que é super amiga de alguém da administração do grupo King. Contudo, depois de uma visita surpresa de Gu-won e San-sik no local, a superior percebeu que estava indo longe demais com alguém que é amiga do presidente do Hotel King. Dessa forma, Da-eul, que não é boba de aceitar o pedido de desculpas nada honesto da mulher, a informou que iria relatar para a administração todas as vezes que ela cometeu crimes, lançando compras indevidas no cartão da empresa e exigindo horas extras que foram feitas por outras pessoas. Na próxima cena, passamos para um encontro da protagonista com Gu-won. O homem a leva ao primeiro restaurante em que eles jantaram juntos e ele estava preparado para a pedir em casamento. Mas de repente, Sara o surpreendeu com a notícia de que queria sair do Hotel King. Gu-won acreditou que aquele não era o momento certo para o pedido, então nem chegou a dar o lindo anel que tinha comprado para sua amada. E abriu seus ouvidos para tentar compreender o que estava incomodando a protagonista. Sara acha que está na hora de tentar construir a sua própria história e com isso ela quer dizer que quer encontrar um lugar para montar o seu hotel, um local em que a protagonista sinta que tenha tudo que ela sempre desejou trabalhando no Hotel King, que é um lugar onde o amor irá nascer. Mas para isso, primeiro Sara irá levar um tempo até achar a estrutura certa e antes de tudo tem que oficializar a sua demissão. Claro que é uma surpresa em tanto para Gu-won, mas o homem fica muito feliz em ver que seu amor encontrou algum propósito que lhe faz bem e no mesmo momento ele foi barrado de lhe ajudar com qualquer questão financeira, pois Sara quer cuidar de toda essa parte sozinha. No dia seguinte, a protagonista vai adiante com o seu pedido de demissão. Em um almoço com o pai de Gu-won, ela conta sobre o seu próximo passo. E agora, o clima entre os dois está um pouco melhor, pois devemos lembrar que da última vez em que eles conversaram, o homem a retirou do sorriso real e praticamente apagou a existência dela. Depois, Sara se despede de sua antiga equipe do sorriso real. Eles até prepararam um presente para essa colega amada que está saindo. Enquanto isso, as mudanças sob a direção de Gu-won já começaram a aparecer e será muito melhor do que quando o Ahã estava na posição. San-sik também ganhou uma promoção por ter sido este amigo fiel há tanto tempo. Agora ele será gerente de planejamento estratégico. Nos próximos dias, Sara visitou muitos lugares à procura daquele que era perfeito e depois de dar uma olhada minuciosa em vários, a nossa protagonista ficou muito feliz com a sua escolha. A sua rede de apoio também ficou realizada com um caminho que Sara está trilhando e a avó da protagonista a surpreendeu ao lhe dar muito dinheiro. Acontece que a senhora estava guardando alguns valores desde que Sara era pequena e depois que Sun-hee ganhou aquela planta valiosa que a sua neta havia encontrado, ela vendeu e colocou junto ao que já tinha separado. A senhora também guardou outro montinho de dinheiro por todas as vezes que a protagonista havia lhe ajudado no restaurante e agora, somando tudo, ficará muito mais fácil para Sara começar a reforma em seu pequeno hotel. Isso também lhe ajudou a não ficar amontoada de dívidas. Não podemos deixar de mencionar que uma avó é tudo nessa vida. Agora vemos Sara passando alguns dias organizando o hotel e preparando tudo para a inauguração. Enquanto isso, Gu-won enfrenta a despedida de Ji-woo da família. O pequeno irá realmente voltar para os Estados Unidos. Mas na última noite dele na Coreia, o homem conversa com a Han e pede para que ela não crie o menino como eles foram criados, pois ele não merece passar pela solidão que os dois passaram.
E aparentemente o Aham parece não dar ouvidos ao seu irmão. No entanto, quando passamos para a cena em que ela leva Ji-Woo ao aeroporto, vemos que no último segundo a mulher muda de ideia e volta com ele para casa. Voltando à nossa protagonista, vemos que o hotel ficou muito fofo e relaxante. O lugar recebeu o nome de Hotel Amor, pois é para ser um lugar onde o amor começa, e assim que ela posta na internet que ele está oficialmente aberto, logo todas as vagas são esgotadas. Assim que Gu-won a visita, o homem enche o jardim de flores como um presente e ele gostou muito da localização e do lugar, pois lembra aquele hotel que eles ficaram quando dormiram naquela ilha por causa do dono do barco, e foi onde o amor deles iniciou. Focando agora no nosso casal Pyung-ha e Woo-won, o homem a leva para conhecer a sua mãe, e quando chega no lugar, Pyung-ha descobre que infelizmente a senhora já chegou a falecer. E vocês se lembram daquele lenço que a mulher tinha comprado para a senhora? Bom, está dentro de uma embalagem em frente à lápide dela. Na próxima cena, vemos que Gu-won finalmente achou o momento certo para pedir a nossa protagonista em casamento. Então, no pátio do hotel de sua amada, o homem se ajoelhou e Saran respondeu que sim, com um lindo anel bem na sua frente. Agora damos um salto no tempo e passamos para o dia do casamento, o qual foi lindo e estavam presentes todas as pessoas importantes para os dois. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo. Deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!